Olá, olá, seja muito bem-vindo a você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Sérgio Tacarambi Guasque Faria, sou aluno de doutorado no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Mato Grosso. Estou apresentando aqui um resumo para a 12ª mostra da pós-graduação da UFMT e tenho como orientador o professor Dr. Fabrício Azevedo Voltarelli, onde a minha linha de pesquisa é em Fisiologia e Bioquímica do Comportamento do Exercício e da Nutrição. O resumo que estou aqui apresentando, ele é intitulado como Características Antropométricas e de Capacidade Funcional de Pacientes Oncológicos do Hospital de Câncer de Mato Grosso. Sabe-se que a avaliação da capacidade funcional de dados antropométricos, eles são de grande necessidade no auxílio do tratamento de pacientes oncológicos. Por essa razão, o objetivo desse estudo aqui é caracterizar a amostra, bem como avaliar a correlação entre algumas variáveis. Variáveis essas que são idade, tempo de internação desses pacientes pós-cirurgia, o IMC, teste de força de pressão palmar, teste de velocidade de marcha e sarcopenia desses pacientes, tá? Todos em pacientes oncológicos pré-cirúrgicos. Todos os dados que serão apresentados aqui, eles foram coletados de julho de 2018 a março de 2020. E ao longo desse período, nós avaliamos 218 pacientes no Hospital de Câncer de Mato Grosso, no HCAM, onde esses pacientes vinham de todo o estado do Mato Grosso. Então, haviam pacientes do interior do estado, assim como pacientes da capital, que é Cuiabá. Ok? O que acontece? Qual era o procedimento? Os pacientes, enquanto aguardavam para realizar a cirurgia de grande e médio porte, nós abordávamos esses pacientes e aplicávamos questionários sociodemográficos e de sarcopenia, o SARC-F, assim como realizávamos alguns testes físicos, circunferência de panturrilha, teste de pressão palmar, teste de velocidade de marcha, ok? E o tempo de internação desses pacientes nós obtínhamos no banco de dados do Hospital de Câncer. Então, enquanto os pacientes chegavam, aguardavam pelo tempo para realizarem a cirurgia, nós realizávamos o nosso procedimento, nós coletávamos os nossos dados, ok? Dos 218 pacientes que nós avaliamos ao longo desse período, apenas 169 pacientes realmente compuseram os dados que serão apresentados aqui hoje. 49 pacientes foram excluídos por diversos motivos, como por exemplo, alguns por terem doenças benignas, outros por suspensão da cirurgia por algum motivo, outros por não terem finalizado os testes que nós aplicávamos, né? Durante os testes, por algum motivo, eles já eram chamados, né, antes do momento combinado, eram chamados para cirurgia, então nós abordávamos os testes e esses não compuseram a amostra. E 3 porque nós, ao longo desse processo, nós perdemos alguns dados desses pacientes, ok? Nesse sentido, houve de uma forma bem resumida para caracterizar essa amostra, a maior parte dos avaliados, pacientes oncológicos, era composto pelo sexo feminino, que era composto por 60% da amostra, né, era mais prevalente do sexo feminino. Eram adultos, era composto por mais adultos do que idosos, então entre 18 e 59 anos de idade, de raça parda, onde 49% dos pacientes eram de raça parda, e onde eles não tinham nenhum grau de escolaridade ou de baixo grau de escolaridade, e esses pacientes eles conviviam com parceiros ainda. 69% dos pacientes avaliados, eles ainda conviviam com seus parceiros. E 52% desses pacientes não fumavam. A maior parte dos pacientes avaliados também não fumavam. E a maioria desses pacientes, eles ficaram internados após a cirurgia de 1 a 3 dias
67% desses pacientes ficaram internados de 1 a 3 dias. O restante ficou 4 ou mais dias internado. E quando a gente considera o IMC, 58% da amostra avaliada tinha sobrepeso ou obesidade. Então estava acima do peso ideal, né, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, baseado pelo IMC. Quanto aos parâmetros físicos funcionais, que é a circunferência de panturrilha, o teste de força de pressão palmar, a velocidade de marcha e a sarcopenia avaliada pelo SARC-F, pelo questionário, a maioria apresentou-se dentro do adequado. Tá? Então, 62% apresentaram uma circunferência de panturrilha satisfatória, 92% apresentaram uma força de pressão palmar, que é a capacidade de pressão satisfatória, 93% apresentaram uma velocidade de marcha satisfatória, assim como 91% apresentaram não apresentaram nível de sarcopenia, né, baseado no SARC-F. E para analisar possíveis correlações entre essas variáveis, nós avaliamos possíveis correlações entre as variáveis de tempo de internação, IMC, circunferência de panturrilha, velocidade de marcha e o questionário para sarcopenia ou SARC-F. Nós avaliamos essas 6 variáveis, nós fizemos correlação. E de uma forma bem resumida, onde que nós apresentamos, onde foi observado uma correlação significativa estatisticamente, foram a que eu vou apresentar agora. Então, houve correlação negativa entre o tempo de internação do paciente e a velocidade de marcha, com P de 0,02. Então, o maior tempo de internação tinha correlação com o menor tempo de velocidade de marcha. Assim como o tempo de internação teve correlação positiva com o questionário de SARC-F, onde as pessoas que ficaram mais tempo internadas foram onde apresentaram maior nível de sarcopenia através desse questionário, que é o SARC-F. Seguindo análise de correlação, ainda houve correlação positiva entre força de pressão palmar, que é a força que o indivíduo tem de realizar aquela apertar, de fazer flexão dos dedos, de força de pressão, e velocidade de marcha. Então as pessoas que tinham mais capacidade de força de pressão eram as pessoas que tinham melhor velocidade de marcha. E foi observado também uma correlação negativa entre força de pressão e o SARC-F. Então, os pacientes que tinham menor força de pressão tinham maior nível de sarcopenia pelo SARC-F, ou os pacientes que tinham maior força de pressão tinham menor sarcopenia pelo SARC-F. E finalmente, houve correlação negativa entre velocidade de marcha e o questionário SARC-F, onde os pacientes que apresentaram maior velocidade de marcha também apresentaram menor sarcopenia, ou vice-versa. Pacientes que tinham menor velocidade de marcha tinham maiores níveis de sarcopenia. Então, os resultados, eles denotam que pacientes oncológicos pré-cirúrgicos que apresentam melhores desempenhos nos testes físicos de capacidade funcional, que é o teste de pressão palmar e o teste de velocidade de marcha, eles permanecem menos tempo internados no período pós-operatório, o que pode explicar, pelo menos em parte, a menor ocorrência de sarcopenia nesses pacientes. Então, nós temos como intenção, esses dados apresentados aqui é um pequeno fragmento dos diversos dados que nós temos no estudo, onde nós pretendemos fazer outras correlações, outras análises estatísticas, para tentar identificar
se esses testes simples, de testes físicos, essas aptidões físicas de força, de velocidade, podem predizer ou não o tempo de internação, o possível tempo de internação, de recuperação que esses pacientes venham a ter, ok? Então, o meu e-mail para contato é sergioitacarambi2@gmail.com.br, ok? E estou à disposição para qualquer esclarecimento, ok? Um grande abraço a todos que estão assistindo aí, e eu fico à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Um grande abraço e até mais!